Abra sua Bíblia comigo. Recebi a missão do pastor Carlos Alberto e do Ronaldo para compartilhar uma palavra com vocês hoje. O pastor Carlos Alberto, como vocês sabem, está lá nos Estados Unidos, né? Ele foi para um compromisso em Boston. Está lá retornando essa semana já, mas está lá e nós temos abençoado a ele, orado por ele e declarado que ele tem sido uma bênção aqui e será uma bênção lá, certamente. Eu quero dar continuidade ao tema que ele abriu semana passada aqui, falando sobre alguns princípios sobre multiplicação. Por que vamos falar isto? Porque o Brasil passa por um momento muito crítico. Na verdade, o mundo todo. Mas o nosso país, tão dilapidado, tão roubado. Esses dias eu vi um número, os números são tão altos que eu nem memorizo. Mas essa operação Lava Jato devolveu bilhões para a Petrobras esses dias. Bilhões. Gente, nós não temos noção do quanto foi roubado nesta nação. E quem está sofrendo com isto é o povo mais simples. O desemprego continua gigante. As pessoas continuam ainda sofrendo. E eu quero colocar no seu coração hoje uma semente de fé. Porque sem fé é impossível, dizia Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. E o nosso Jesus, ele é especialista em milagres. Então eu queria falar com você hoje sobre como provocar milagres de multiplicação. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que os milagres de multiplicação, eles ocorrem a partir do que você já tem. Isto é que é interessante. Eu vou ler esse texto, mas eu estou dando para você um resumo já dele. Milagre de multiplicação ou qualquer milagre nas Escrituras, eles só ocorrem a partir daquilo que você já tem nas suas mãos. Se você for olhar na Bíblia como é que ocorreram os milagres, por isso que eu costumo dizer que milagre não cai do céu por descuido, né? Milagre é provocado por aqueles que ousam crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então, milagre, é bom que fique frisado isso para você. Milagre acontece a partir do que você tem e do lugar onde você está. Não é a partir do que você não tem e do lugar onde você não está. Porque muitas vezes nós adiamos isso na nossa vida, nós ficamos pensativos, nós ficamos reclamando, nós ficamos nos comparando. Ah, se eu tivesse, ah, se eu morasse na Austrália, ah, se eu morasse na Suécia, ah, se eu morasse no Morumbi. Não, o milagre acontece a partir de onde você está e daquilo que você tem. Gosto de uma frase do Theodore Roosevelt que dizia o seguinte: ele dizia a seguinte expressão: faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. Faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. É uma outra forma dele falar a mesma coisa. Então o milagre acontece a partir daquilo que você tem e do lugar onde você está. Pode ser na cidade de Tiradentes, pode ser em Moema, não importa, é do lugar onde você está. E o milagre acontece a partir daquilo que você tem nas suas mãos. Não fique pensando que a vida do outro é melhor que a sua, não fique se comparando, não fique reclamando, porque isso é ingratidão. Se você for ver a história de superação das pessoas, até mesmo pessoas que não conhecem a Deus, elas de alguma forma, pela graça de Deus, elas descobriram isto. E não ficaram reclamando, não. Elas foram à luta, elas pegaram aquilo que tinham e multiplicaram aquilo que tinham, usando aquilo que Deus havia dado a elas. Então vamos ver essa história aqui em João capítulo 6.
Por favor, acompanhe comigo a leitura aqui. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Lembra que Jesus aqui tinha acabado de fazer um milagre tremendo no tanque de Betesda, e a história seguiu. E o evangelista João está relatando isso, como um repórter que vai fazendo a cobertura do evento, dos eventos e da caminhada desse líder. Então muitas pessoas viram os milagres que Jesus fez, e isto o atraiu, e uma multidão o seguiu. Então, quando Jesus viu a multidão, verso 3, subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para o experimentar, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Ele vê a necessidade, ele vê a multidão faminta. No texto, nesse mesmo texto, lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus começou a ensinar pela manhã e foi até o final da tarde. Foi um culto longo. E as pessoas estavam desfalecendo de fome já, ele não parava de ensinar. Aí ele chama Filipe e diz assim: Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo todo comer? Mas ele falava isto, diz o texto aqui, para experimentar, para colocar à prova os seus discípulos. Lembre-se disso, Jesus permite que nós sejamos colocados à prova tantas vezes. Como aconteceu no caso da Gabriela e da Vitória aqui. Não tem risco de contrair bactéria. Contrai a bactéria. Começa a orar, piora. Quando você passava uma situação assim, você começou a orar, o negócio começou a piorar. Ah não, você também? Achei que era exclusividade minha. Gente, eu aprendi essa semana isso. Nada acontece na nossa vida sem oposição. Nada. Nada acontece. Nenhuma grande conquista, nenhuma pequena conquista, média conquista acontece na nossa vida sem oposição. Deus permite isso para nos experimentar, para testar a nossa fé, para provar que Ele é Senhor. Que nós não somos nada e, como diz João 15, sem ti nada podemos fazer. Então Jesus fez isso aqui. Volta-se para o seu discípulo e Filipe, onde vamos comprar pão para esse povo todo? Versículo 7, Filipe então lhe respondeu: 200 dinheiros ou 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um teco, um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui encontrei um rapaz que tinha 5 pães de cevada, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é o suficiente para tanta gente? Milagre acontece a partir daquilo que você identifica que Deus já te deu. Jesus poderia resolver tudo sozinho, mas não o fez. Perguntou para Filipe, André se mobilizou, foi atrás para saber o que eles tinham. Descobriu que tinha 5 pães e 2 peixes. Aqui começou a brincadeira. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, a cerca de 5.000 homens. Não estão registrados aqui as mulheres e as crianças. Então devia ter 15.000 pessoas fácil aqui. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Quer mais? Tó. Quer mais? Tó. Foi assim o negócio. Já comeu? Já. Quer mais um pouquinho? Tó. Não teve regulagem, não. Fez o mesmo com os peixes. Verso 12.
Depois que todos receberam o suficiente, Deus quer que eu e você tenhamos o suficiente. Cutuca o seu irmão do seu lado e diga para ele isso, ó, Deus quer te dar o suficiente. Gostei dessa expressão aqui. Suficiente. Depois do suficiente vem a abundância, né? Ajuntem, depois de todos receberam o suficiente para comer, e disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Deus odeia o desperdício. Muitas vezes nós não temos mais porque nós somos perdulários. Deus não dá recursos para maus administradores, para pessoas perdulárias. Ele não dá. Assim como você também não daria. Saiu do quarto, apaga a luz. Vai escovar os dentes, fecha a torneira. Está numa descida, põe o carro na banguela. Meu pai, Tadeu, meu pai era uma figura. Viajava muito com ele. Pegava a descidinha, ele jogava na banguela. Banguela é ponto morto, no neutro, dos carros automáticos, dos privilegiados aqui. Mas é economia, irmãos. Economia. Deus ama a boa administração. Versículo 13, então eles os juntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente para o monte. Então vamos aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha ali com o meu amigo Lucas, vai ajudar-nos ali. Eu quero chamar a sua atenção para a questão dos princípios. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas acontecem assim de maneira aleatória. Não, este mundo é governado por princípios. Deus estabeleceu princípios. Princípios é aquilo que serve de base para uma afirmação, para um raciocínio, para uma colocação. Princípio também é causa primeira ou causa primária. Princípio é raiz, princípio é razão, princípio é fonte ou causa de uma ação. Princípios, uma versão mais simples dessa palavra, princípios são sementes. E outra coisa, princípios são imutáveis. E segunda coisa, os princípios são transferíveis. Os princípios não são localizados. Os princípios funcionam aqui, funcionam na Rússia, funcionam no Japão, porque é princípio. Princípio é lei. Então as coisas acontecem no mundo, acontecem no universo, acontecem no mundo, no cosmo todos, baseado em princípios. Este mundo é regido por princípios, por leis. Lei da gravidade, por exemplo, é um princípio. Então, também no mundo espiritual, as coisas se dão através de um princípio. Os milagres sempre são provocados com base em princípios. E por às vezes nós não conhecermos os princípios, os milagres não acontecem na nossa vida. E eu quero compartilhar com você hoje esses princípios, para que você possa ser um provocador de milagres na sua vida e na vida de outros. Então, primeiro princípio que o milagre acontece a partir de uma necessidade específica. Você veja, versículo 2: seguia uma multidão numerosa, uma numerosa multidão. Jesus olha e vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente? Jesus identificou ali uma necessidade específica.
era comida, era pão, não era água, não era ouro, não era dinheiro, não era roupa. Deus é um Deus de especificidade. E Ele gosta que nós sejamos específicos. Quando você for pedir algo a Deus, seja específico. O Dr. Paul Yong-cho, lá atrás, o David Yong-cho, né, nos anos 70, 80, ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, foi um sucesso, abençoou muita gente no mundo. Eu era novo convertido nos anos 80 e li aquele livro. E ele ensinou ali o princípio de nós sermos específicos naquilo que precisamos e ser específico naquilo que pedimos. Ele cita o exemplo de quando ele estava no início do projeto dele na Coreia, a Coreia passando uma depressão econômica violenta, ele pediu a Deus uma bicicleta. E nada da bicicleta chegar. E um dia ele reclamou com Deus e falou: Senhor, já pedi orei por tanta gente, as pessoas receberam e eu não recebo o que eu pedi. Deus falou para ele assim: você não foi específico, estou esperando você ser específico. Mas como assim, Senhor? Eu falei que eu quero uma bicicleta. Eu falei: mas você já viu quantos modelos de bicicleta e cores tem? Facilita a minha vida aí. Um exemplo bobo, mas foi verdadeiro. Então ele especificou: eu quero uma bicicleta com aro 26, com 21 marchas, tal. Se fosse eu, já ia falar de quadro de titânio, levinha, né? Fosse hoje. Quando ele foi específico, Deus enviou para ele. Então, o milagre começa a partir de uma necessidade específica. Qual é a necessidade específica que você está passando? Sabe por que nós precisamos ser específicos? Porque a resposta chega depois e a gente não identifica. Se não é específico, você foi genérico. Senhor, prepara para mim uma casa para eu morar lá na Zona Sul, não sei, lá em Santo Amaro, em São Paulo, em Campinas. Prepara uma casa. Que casa que você quer? Que tamanho que você quer a casa? Um dormitório? 2 dormitórios? Aí aparece e começa a ver 20 casas, você fica confuso. Vai fechando que nem no Google Earth, né? Vai fechando assim a imagem, vai fechando, até chegar no momento que você quer. Quero uma casa com 3 dormitórios, eu preciso de 2 suítes, Senhor. Eu preciso de uma casa, eu quero que ela seja térrea. Senhor, eu quero que essa casa, Senhor, tenha sol para a face norte. Você pode ser específico. Eu quero uma casa quentinha. Face norte, Rafão, que é mais quentinha? Face norte, que o sol bate lá todo dia. Eu quero a casa dentro de um condomínio. Já estou sonhando com a casa, não tá? Dentro de um condomínio. Nesse condomínio, Senhor, precisa ter lago, que eu gosto de pescar. Os pescadores aqui, eu gosto de pescar. Tem que ter uma ciclovia, um lugar assim. Ah, Senhor, não esquece também que dentro desse condomínio precisa ter uma academia, que eu preciso perder os quilinhos. Quando aparecer esta casa, de acordo com o que você especificou no seu quadro lá da sua casa, você vai saber, é esta. Senão você não vai saber. Aí você vai para a casa errada, aí dá errado. Então, milagre acontece a partir de uma necessidade específica. Segundo princípio que eu quero ensinar para você e para mim também, milagre é especialidade de Jesus. Aí você fica pensando assim, mas eu não vou pedir um negócio assim, imagina que eu vou... Quem sou eu? Quem sou eu? Como é que isso vai acontecer? Ora, milagre não é sua especialidade. Milagre é a especialidade de Jesus, deixa Ele fazer. Se preocupe com aquilo que você tem que se preocupar e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Jesus sabe o que fazer diante de qualquer necessidade. Com Ele não tem falta de nada. Salmo 34 diz que aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que teme ao Senhor não sofre falta de nada. Se está faltando para você é porque você não descobriu ainda alguns princípios, algumas leis, para você aplicá-las na sua vida. Ou se você já sabe, não aplicou fé nelas. Jesus disse a Filipe: onde nós compraremos pães para dar a comer? Pois dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele já sabia tudo.
Deixa eu contar um negócio para você. Jesus nunca é pego de surpresa em nada. Deus nunca é pego de surpresa em nada. Ai, ele não tem para quem falar, meu Deus. Porque às vezes você tem, né? Tem uns que apelam para outros deuses. Os novos convertidos, tem os novos convertidos da minha maneira que eu morro de ir com eles. Acontece um negócio e ele fala, nossa, não sei o quê. Nossa, eu falei, você está invocando ela aí para quê? Isso vai ajudar você? Oh, não, nem percebi. Ele não tem como quem fala assim, meu Deus. Ele não tem, ele é o último, é o fim da linha. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. O que falta? Qual é o estresse de Deus? Qual que é o estresse de Deus? Por isso que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se lhe abre. Agora Tiago também vai lá dizer assim, olha, se vocês pedem e não recebem, para aí. Alguma coisa está errada. Vocês estão pedindo mal, porque tem que saber pedir. Vocês estão pedindo mal para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Aí Deus não vai dar. Então você vê que são princípios que vão regendo. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor dessa terra não é para o Gedel, o melhor dessa terra não é para o Marcelo Debrecht, o melhor dessa terra é para os filhos de Deus. Esses caras abusaram daquilo que não lhes pertencia, vendo o que deu. O melhor dessa terra é para aqueles que amam a Deus, daqueles que são bons administradores e daqueles que são generosos. Estudando esse tema e estudando esse livro, que eu quero recomendar para você, Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, da igreja Gateway, igreja em Dallas. É o melhor livro que eu vi sobre administração e multiplicação de finanças, melhor, porque ele parte do seguinte princípio, da experiência pessoal dele. Eu dizia para alguns amigos hoje que tem alguns no mercado aí que eles querem ensinar você a dar, para eles de preferência. São manipuladores que querem ensinar as pessoas a darem, para eles inclusive, em primeiro lugar. Robert Morris, ele conta a experiência dele. E eu vou ler um trechinho para você fazer uma degustação aqui. Ele conta a experiência a partir dele sendo generoso. Ele aprendeu sobre a generosidade. E com ele eu aprendi aqui o que está na Bíblia, mas eu não tinha me atentado ainda, que Deus levanta no meio do seu povo pessoas com o dom de contribuir. É um dom que ninguém explora. E hoje de manhã eu fiz uma oração. Pela primeira vez na vida, Senhor, eu quero ter o dom de dar. Quero ter o dom de contribuir. Ele disse assim, dar mais do que Deus? Ao longo deste notável período de experiências que ele vai contando aqui de como Deus o moveu para abençoar pessoas, em dar tivemos bênçãos tremendas. Nossa renda havia aumentado vertiginosamente. Parecia que quanto mais dávamos, mais Deus nos dava. Eu vou fazer uma pergunta para você depois que eu ler isso aqui. Eu falei que eu quero pedir para Deus hoje o dom de contribuir. Eu quero perguntar para você se você também quer esse dom. Vou perguntar já. Quantos querem ter o dom de contribuir aqui? Tem certeza? Oh, pera um pouquinho. Nossa, ele levantou muito rápido. Se o anjo da boca mole já viu lá, disse amém, como diz o pastor Carlos Alberto, você está pego. Quantos querem ter o dom de contribuir aqui? Pense. Vocês estão corajosos, hein? Ou vocês já sacaram onde eu vou chegar aqui. Vocês estão inteligentes, sim. Nossa renda havia aumentado vertiginosamente. Parecia que quanto mais dávamos a Deus, mais Deus nos dava.
Era como se estivéssemos realmente vivendo o velho ditado: não podemos dar mais do que Deus. Durante aqueles 18 meses, ele está relatando aqui uma experiência que ele teve em 1 ano e meio, tivemos o privilégio de dar 9 veículos. Ele deu 9 carros. Para trás aqui ele conta, eu vou resumir para você como é que acontecia. Ele tinha um carro, ele falava: precisava de um outro carro, Senhor. Quando eu viajo, minha esposa com os filhos e tal, comprava um outro carro. A hora que ele teve o segundo carro, feliz da vida, tranquilo, vida confortável, Deus mostrava para ele alguém que precisava de um carro que não tinha nenhum, falou assim: então, você está com 2, reparte lá, dá aquele seu carro lá. Ele dava. Ele dava, Deus dava outro. Aí ele dava de novo, foram 9 carros em 1 ano e 8 meses, em 1 ano e 6 meses. E mais, podemos aumentar nossas ofertas para 75% da nossa renda. Tem gente que para dar 10%, tem gente que para devolver o que pertence a Deus, que são os dízimos, é uma luta. Demora anos, questiona. Ronaldo vem aqui e fala sobre o dízimo, ele vai na internet dar uma gulgada para ver que se todos pensam igual ao Ronaldo. Aí ele descobre que o fulano de tal não pensa igual. Então ele fala assim: bom, como eu não quero dar o dízimo, porque quem faz isso é porque não quer dar, concorda? Concorda ou não? Quem quer dar, dá logo. Quem não quer dar, fica arrumando desculpa. Aí não, o fulano não pensa assim. Dízimo é da velha aliança, dízimo é não sei do que. Então é uma luta. Tem gente que vive uma luta enorme para devolver apenas os 10% que pertencem ao Senhor. Levítico 27:30. Todas as dízimas do campo pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Portanto, dizimar não é dar, dizimar é devolver aquilo que pertence ao Senhor, não te pertence. Se você toma algo que não te pertence, o que chama isso? Chama o quê? Não fui eu que falei. Se você toma algo que não te pertence, que crime é este? Roubo. Ladrões são abençoados? Não. Ele chegou ao ponto de dar 75% da renda dele em ofertas, vivendo com 25%. Eu tenho um amigo conhecido de alguns aqui, o Anderson conhece bem ele, o Antônio Luiz também, o Ronaldo, que Deus colocou nele um desafio, de além do dízimo ele dar uma oferta mensal igual ao dízimo, mais 10%. Aí Deus o prosperou ainda mais. Ele foi orar, Deus falou assim: então, você quer ver mais milagres? Aumente. Aí ele foi, fez um plano, chegou a 35%. Deus o abençoou mais ainda. Ele chegou a 40%. E na última conversa com ele falou assim: Deus colocou no meu coração que eu devo dar 51%. Eu falei: por que 51%? Por que não 60%? Não, porque 51%, porque eu quero que fique bem claro que ele é o majoritário na minha vida. Sabe o que aconteceu com esse moço? Quando ele fez isto, Deus abriu as portas para ele de um emprego, de uma diretoria fora do país. Ele nem está morando mais aqui. Ninguém vence Deus no dar. Ninguém vence Deus no dar. Estávamos vivendo mais confortavelmente, diz ele, com 35% do que vivíamos anteriormente, quando ficávamos com 90%. Aí a última coisa que ele diz aqui: amaldiçoado ou abençoado? Antes de prosseguirmos, provavelmente preciso definir os termos. O que quero dizer com uma vida abençoada, que é o título do livro? Como é uma vida cheia de bênçãos? Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Ao contrário, ser amaldiçoado significa ter o poder sobrenatural
trabalhando contra você. Os dias de uma pessoa abençoada são cheios de coincidência, eu costumo dizer cristocidência, né? Cheio de coincidências divinas, de significados celestiais, o dia de uma pessoa abençoada. Um homem abençoado pode, presta atenção nisso aqui que é importante também, tá? Veja o equilíbrio que ele coloca as coisas. Um homem abençoado pode ou não ser rico, segundo os padrões do mundo, mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria dos bilionários invejaria. Porque ser abençoado não significa ser rico necessariamente. Há muitos ricos que têm muito dinheiro, colocam sua segurança no dinheiro, na incerteza das riquezas, como diz Paulo a Timóteo, e não são felizes. E existem assalariados que moram numa casa simples, andam de metrô e busão e são abençoados, são felizes. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o milagre de Jesus acontece a partir daquilo que ele tem, que é uma especialidade. Deixa ele fazer. Não há como você conjecturar, mas como é que vai ser isto? Se com a conjectura humana diz assim, né? Puxa, mas se eu estou vivendo com 100%, não dá, como é que eu vou abrir mão de 10%? Aí que não vai dar mesmo. Esse é o raciocínio humano. Milagre, outro princípio do milagre é a nossa participação. Jesus nos permite participar dos milagres. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ele está querendo resolver o negócio. Não é sua responsabilidade. Só diz o que você tem. Lembrando o que eu falei para você no início. Aí está para mim o ponto central dessa meditação de hoje. Milagre acontece através do princípio da participação. Deus permite eu e você participarmos juntos, cooperarmos com Ele. Olha que privilégio maravilhoso. Portanto, o milagre acontece a partir daquilo que você tem. Jesus não podia ter orado ali e falar assim: eu vou orar para o Pai fazer cair pão do céu, como já aconteceu lá atrás. Vou orar, um minutinho só, vou resolver esse negócio aqui. Ele não podia fazer isso? Poderia, mas ele não fez. Ele quis a participação. O que é que você tem? Quantos precisam de um milagre aqui? Levante a mão. A pergunta para você é: o que é que Deus já te deu para você participar neste milagre? Milagre acontece a partir daquilo que você já tem e do lugar onde você está. Caminhando para o final, um princípio importante também, o princípio das primícias. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo, e em seguida fez o mesmo com os peixes. Os peixes e os pães foram dados primeiro a Jesus como primícia. Vamos ler essa frase aí, por favor? Os peixes e os pães. Vamos imaginar uma coisa ao contrário aqui. Imagine que se aquele menino, a hora que alguém descobrisse que ele tinha 5 pães e 2 peixes, Simão Pedro falou assim: ei rapaz, você tem 5 pães e 2 peixes aí, meu, a turma está com fome, vem aqui, o moleque, ó. Vazasse. O que ia acontecer? Ia ter milagre? Não ia ter matéria-prima para o milagre. Mas a partir do momento que eles pegaram aqueles 5 pães, vamos pensar uma outra ideia também, os discípulos também estavam famintos, concordam? Eles eram os diáconos ali, correndo desde manhã para atender aquela multidão, organizando a turma. Não, fica aqui, espera um pouquinho, não, espera um pouquinho, vai acabar já o culto, segura aí. Eles também estavam famintos. Imagina que eles encontraram um negócio lá, o pão e o peixe, e tivesse ficado com eles. Tivesse eles comido. Eles não tinham praticado o princípio das primícias. Milagres acontecem a partir do momento que você pega as primícias e entrega para Deus. Vou mostrar para você uma imagem aí para ilustrar isso. Veja esse texto de Números 23, 19.
Vamos ler juntos ali, por favor? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus. As primícias dos primeiros frutos. Você veja a ênfase que Deus dá nesse negócio de primícias. Estude esse tema nas Escrituras, você vê. Você vai ficar alarmado. Aliás, o livro do Robert Morris, ele trata bastante sobre o princípio das primícias. Primeiro a Deus. Então vamos ver essa ilustração aí. Conta quantas maçãs tem ali. Já contou, né? As maçãs são diferentes? São iguais. Então, as primícias dos primeiros frutos. Qual que é a primeira maçã? Qual que é a primícias aí? Não são todas. Primícias dos primeiros frutos. Tem que ter uma primeira aí. Qual que é a primeira? A que está na frente. Mas por que está na frente? Não pode ser. Que discriminação é essa? Jesus disse que os últimos serão os primeiros. A maior. Qual que é a maior? Lá de trás. Mas é a perspectiva da foto, não é que ela é maior. Ninguém vai acertar isso, é tão óbvio, gente. Qual que é as primícias aí, Nelson? Qual é? A melhor. Qual que é a melhor? Qualquer uma delas. Como é que você descobre o que é primícias aí? É a primeira que você pegar. A primeira que você usar. A primeira que você comer. Imagine que isso aqui são $1.000, são 10 notas de 100. Qual que é a primícias das notas de 100? A primeira que você gastar, a primeira que você investir. Então, primícias é isso, é o primeiro dinheiro que você investe. Eu aprendi com este homem de Deus aqui, que eu dizimava, mas eu não dizimava com uma revelação, sempre dizimei, mas não dizimava com a revelação que eu tenho hoje. Porque eu aprendi com ele que o dízimo é dado das primícias dos primeiros frutos, ou seja, primeiro para Deus. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeiro, para Deus, o primeiro e o melhor. Portanto, o dízimo só é dízimo mesmo de verdade quando você separa aquilo que primeiro ao Senhor. Você não paga a sua casa antes, você não põe gasolina, você não faz nada antes. É consagra, porque não é seu. Experimente dar o dízimo por último. Não sobra. Por que não sobra? Porque você não deu as primícias. Toda a primícia dada a Deus faz com que todo o restante seja abençoado e protegido. Tem vários textos para isso, não dá tempo de eu entrar nesse ponto central aqui. Mas eu lembrei de um agora, Romanos 11:16 diz assim: se a primícia é santa, todo o restante será santo. Então veja, eu separo aqui a primeira maçã, essa aqui, eu posso até olhar mais bonita, maior, eu brinquei com vocês, deve ser assim. Porque Malaquias 1:7 diz assim: maldito seja o enganador, que tendo o melhor, oferece a Deus o pior. Porque muitas vezes nós corremos risco de fazer isso. Você vai dar a sua oferta, abre a sua carteira, você pega a menor nota, mais surrada para dar para Deus. Você está dizendo assim: é assim que eu valorizo a ti o teu reino. Dou a ti o pior. Aí, você quer dele o melhor. Malaquias 1:7 diz: maldito seja o enganador, que tendo o melhor, oferece a Deus o pior. E o profeta diz: vai e entrega o seu pior animal, o cego, o coxo, o todo surrupiado, todo cheio de lepra, vai entregar para o governador, vai entregar para o rei, vai oferecer ao rei,
Porventura ele receberia isso das suas mãos? Você faria isso? Não, não faria. Então para Deus, para mim também eu quero o melhor. Diz Deus. Então a partir do momento que você separa as primícias para Deus, primeiros frutos, todo o restante fica abençoado, protegido e será multiplicado. Foi isso que aconteceu. Pegaram os 5 pães e 2 peixes, consagraram a Jesus. Vamos aqui. Próximo, por favor. Eles consagraram a Jesus. Olha lá. Tudo que é... Você pode ler essa frase, por favor, para ela fixar na sua mente? Tudo o que é consagrado a Jesus é protegido. Mais uma vez, por favor. Tudo... Tudo que é consagrado a Jesus. Quando você consagra as primícias do seu tempo para Deus, que primícias não é só de dinheiro, é do seu tempo. Quando você pega a primeira hora da manhã e consagra para Deus em devoção, em oração, em adoração, seu dia é protegido, seu dia é abençoado e seu dia vai render. Faz o teste a partir de amanhã. Ah, Osmar, mas eu não consigo acordar mais cedo. Pois é, porque não é valor para você. Não é importante para você. Acorda em cima da hora mesmo, correndo. Nem toma café, sai de casa correndo. Faz tudo correndo, continua fazendo tudo correndo. Você vai ter os mesmos resultados que você teve até hoje. Porque dizia Albert Einstein, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Faz o contrário. Põe o despertador mais cedo amanhã. Consagra a primeira hora do seu dia, primícias para Deus. Seu dia será protegido, seu dia será abençoado e o seu dia vai render. Faça o teste e escreva um testemunho para cá. fabiana@comuna.com.br. Manda para cá. Você vai ver se isto é verdade ou não. Faça isso com os seus dízimos, faça isso com o seu tempo, faça isso com os seus talentos. Pegue os seus talentos e consagre a Deus. Eles poderiam comer aquele pão, eles também estavam famintos, o pão era do menino, o pão é meu, dá licença, vou comer. Não, ele deu primeiro a Jesus. Você se lembra daquela viúva nos tempos de Elias? Está lembrado do episódio? Elias profetizou, não haverá chuva, nem pingo de água nessa terra, por 3 anos, 6 meses, segundo a minha palavra, Deus falou assim, bom, agora que você profetizou, eu vou cuidar de você. Vai para tal lugar, lá tem um rio, e eu vou mandar que os corvos alimentem você. Deus mandou pão e carne para ele lá o tempo que ficou lá. Aí, de repente, o ribeiro secou. Ele ouviu Deus de novo, Deus falou, agora vai para a cidade, eu vou levantar uma viúva e ela vai te alimentar. E Elias chegou na cidade, parou na praça e ficou procurando uma viúva. Falei, vai encostar uma aqui de Land Rover, preto, vai descer com o motorista, vai ser ela. Daqui a pouquinho vem uma viúva toda arcadinha, com os gravetos na mão. Ele olha e fala, não pode ser. Sabe o que eu aprendi com esse episódio? Que os milagres muitas vezes vêm a nós através de portas pouco atraentes. E nós não percebemos. Ele olhou para aquela viúva. A mulher olhou para ele, olhou para ela. Começou uma conversa. Descobriu que ela era viúva. Descobriu que a especificidade de Deus era ela mesma. Ele falou, mas ela deve estar disfarçada, essa mulher deve ser muito rica. Tem gente que é assim, né? Anda daquele jeito. Para não gastar a roupa. Usa a mesma todo dia. Para quando morrer deixar para o outro. Mas é outra história. Aí ela fica olhando. E Elias pergunta para ela assim, então, uma crise brava, né? Tá sem chover faz tempo, né? Mal ela sabia que era ele o causador da falta de chuva.
Aí, falou, estou com uma fome. Eu falei assim, eu também. Falei, você tem alguma coisa na sua casa? Falou, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer o último pão para o meu filho, vou comer e vou morrer. Não tem mais o que fazer. Elias podia falar assim, meu, que viúva é essa, gente? Está pior que eu. Mas ele sabia o princípio das primícias. Ele disse para aquela viúva, ousada e corajosamente, vá lá, faça isso que você disse, mas traga primeiro para mim. Meu Deus, eu não teria coragem de fazer isso. Mas sabe por que ele teve coragem? Porque ele teve direção do Espírito Santo e ele conhecia que ele era o homem de Deus. Porque se ele morresse de fome, que ele podia morrer também, não ia sobrar mais nada, os propósitos de Deus iam ser comprometidos. Está vendo? Traga primeiro para mim. E a mulher obedeceu. A loucura foi ele pedir, a maior loucura foi ela obedecer, dona Carla. Porque tem gente que obedece, gente. Existe um povo assim ainda. Inclusive aqui nessa comunidade da graça, sentado olhando para mim agora com um cara de assustado. Dizendo, não vai parar isso ou não vai parar nunca. Vai parar agora, pode ficar em pé.